Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nós estamos reunidos com aquele mesmo sentimento do aprendizado, do conhecimento, principalmente do nosso aperfeiçoamento espiritual, moral. E também acreditando sempre que nós estamos sendo assistidos, envolvidos pelo amor do Cristo que jamais nos abandona. E é por isso que aqui estamos com os nossos copos d'água para fluidificação, e assim nesse instante nos entregando a esse momento em que decidimos abrirmos as nossas consciências para o entendimento tanto da doutrina espírita quanto aos ensinamentos do Cristo. E hoje então a lição que eu entendi está relacionada com essa parte que nós iremos assimilar do livro Fonte Viva. A lição é a número 15, se chama Fraternidade. Então, é uma passagem do apóstolo João, no capítulo 13, versículo 25, que diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ele discorre assim: Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal, acendendo fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operavam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Entendemos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente, fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, essa leitura de Emmanuel ela é bem atual, né? Porque nós estamos agora atravessando uma outra fase, como foi dito no vídeo anterior. Essa outra fase, ela disponibiliza para nós a liberdade de expressarmos tudo aquilo que nós já idealizamos, tudo aquilo que nós já construímos dentro do nosso desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual, ele visa apenas um objetivo,
que é exatamente o início dessa lição. Que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Então, nós estamos falando aqui sobre os tempos que são chegados. Esses tempos chegados, na verdade, não é a cobrança, mas é quando nós seremos chamados a prestar conta de tudo que realizamos no tempo em que nós tivemos, que foi disponibilizado pelo Criador para a nossa ascensão espiritual. E muitas vezes nós não fazemos assim uma retrospectiva daquilo que nós já realizamos, daquilo que nós iremos realizar. Então nós não temos muitas vezes abalizados os nossos pontos mais fracos. E esse momento agora é necessário que nós tenhamos essa consciência, que nós saibamos realmente por qual caminho vamos trilhar. Então, a fraternidade, ela será a pedra angular da nova ordem social do planeta regenerado. Então, vamos entender, a fraternidade, eu estou falando da lei do amor. Então, ela será a pedra angular do planeta regenerado. Então, algumas pessoas me perguntam, nós já estamos no planeta regenerado? Então, quando eu faço a pergunta daí, que se já nós vivemos em plena fraternidade, que é a pedra angular dessa nova ordem social regenerada, aí as pessoas pensam um pouco e respondem, acho que ainda não. Então, ainda não. Porque nós observamos hoje pelos movimentos sociais do planeta Terra que ainda há muita disputa, que ainda há muita falta de interesse de um irmão ver o outro feliz. Não estou falando nem de outros países, nem de outros, enfim, muitas vezes até nós, né, os nossos mais próximos, nós sentimos que ainda existe uma animosidade muito forte e que eleva às vezes os nossos semelhantes, próximos e até distantes, na condição de inimigo, né? Bom, mas para que haja realmente esse planeta regenerado, vamos falar um pouquinho, que também nós já falamos no vídeo passado, sobre a fé. E essa regeneração, ela vai também, fundamentalmente, ocorrer através da implantação da fé. E nós temos que entender qual o significado da palavra fé, também já falei. Ela não vem externo de lá para cá. Ela sai daqui de dentro porque ela é um dos nossos atributos. E nós vamos entender que quando Jesus falava em fé, ele não falava em fé da maneira que nós entendemos na forma religiosa, que nós falamos que nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na espiritualidade, enfim, acreditamos, mas muitas vezes nós esmorecemos diante dos conflitos, diante das dificuldades, nós esmorecemos. Então, para nós entendermos a fé que Jesus falou, a fé na palavra hebraica é emuná. Emuná significa, né, confiança plena, ou seja, confiança estável, ter confiança estabilizada. Então, essa confiança estável, ela é inabalável. E aí nós encontramos, sim, a definição de fé. Não importa qual seja o confronto, qual seja a aflição que esteja me assolando, a minha fé, ela é inabalável, porque eu tenho confiança absoluta. Então, isso é fé. Se não for assim, é crença. E a crença se desmorona no primeiro tombo, na primeira queda, na primeira vergastada de vento forte, na primeira tempestade. Então, a fé tem que ser assim como Jesus falou, inabalável. Né? Confiança, porque você sabe naquilo que você crê, assim como Kardec fala. Eu creio porque sei. Eu não creio porque me contaram ou porque falaram que eu devo
crer. Eu creio por saber. E isso é muito diferente, porque essa fé é que nos levará à estabilidade. Nós não seremos mais escravizados por dogmas e por antagonismos também, né? Então, quando nós entramos na fé lúcida, nessa fé raciocinada que o Espiritismo vem nos trazer, é que nós vamos realmente fluir na lei do progresso, que essa lei é imprescindível para a elevação da moral humana. E somente a lei do progresso é que vai poder sancionar os direitos legítimos e os deveres, porque nós temos direitos e deveres, mas somente com a lei do progresso é que nós iremos assimilar, porque sem a lei do progresso, o direito fica assim, de uma forma subjetiva, né? Então é aquele que dá força, aquele que tem ou que detém a força, esse é o direito. E por outro lado também, esse direito ele vem sempre empregado, imposto pela violência. Então, nós não temos ainda um senso humanitário a respeito de direito. Eu digo nós no sentido global, não isolado. Então, nós, porque um depende do outro. Nós somos interligados numa dependência incrível dentro da lei do progresso. Bom, sem esta fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, o que seria do ser humano? Né? Seria, assim, uma conclusão de que ele era apenas matéria e seria, assim, uma vida efêmera e essa vida seria encerrada com o decesso físico e acabou? Ou será que, sem essa fé raciocinada, nós estaríamos absurdamente entregues às mãos daqueles que conduzem, daqueles que fazem a manobra e que conduzem uma multidão para o precipício? Então nós temos que ter a fé, porque não adianta nós sermos gênios, nós temos a inteligência de um grande gênio, sendo que a nossa fé não é calcada na realidade. Então nós seremos apenas uma centelha que se apagará. Então, a fé, conforme nós vamos entendendo agora, vai estabelecer realmente o lugar certinho das coisas, os nossos direitos, os nossos deveres, nos levando então ao entendimento de qual é o objetivo do progresso do ser humano, tanto moral quanto intelectual. Porque, afinal de contas, se nós temos essas duas asas para expandir, a moral e a intelectual, nós teremos que saber o porquê. Então, eu digo que o entendimento disso nos traz a dignidade e também nos mostra o panorama desse caminhar perpétuo que nós temos pela frente, essa continuidade do nosso ser. Nós estamos hoje aqui numa existência física, nós passaremos para uma outra condição, fazendo parte sempre da mesma existência, só que numa outra dimensão. E esse entendimento nos tira, assim, de um futuro mesquinho ou de um futuro sombrio, né? Onde nós, muitas vezes, estipulamos determinados decretos que vão trazer para nós profundas instabilidades na dimensão espiritual. Então, quando nós temos, né, esse conceito de que nós somos esses arquitetos para o nosso futuro, então nós estamos já vivenciando esta fé raciocinada e o entendimento do valor da lei do progresso, que nos interioriza através do desenvolvimento da nossa intelectualidade, mas primordialmente do desenvolvimento da nossa moral, a nossa ética, os nossos conceitos. Então, nós vamos nos elevando acima da terra, acima daquilo que prende ainda o espírito
a densidade da matéria terrena. E nós vamos assim nos esclarecendo, né, trazendo para nós mesmos a informação do que nós representamos para o universo. Né? Nós sabemos que nós somos seres espirituais e que nós estamos assim evoluindo através dessas experiências, porque são dois dínamos produtores do Criador. Que é o princípio inteligente e o princípio material. Então, essas duas fontes perenes de criação, elas vão se entrelaçar para fornecer para nós a capacidade de nós desenvolvermos todas as potencialidades que estão latentes em nós. Então, nós vamos entendendo agora o que nós representamos para o universo. O princípio inteligente, nós não conseguimos aprofundar o nosso conhecimento dentro desse braço do Criador, dessa fonte. Então, nós chegamos até que é o princípio espiritual, de onde provém o princípio inteligente, cujo produto é o espírito. Então, nesse conhecimento, nós vamos entendendo o que nós representamos para o universo. Então, nós somos, né, importantíssimos. Digamos que somos o produto mais importante, sem nenhuma arrogância, sem nenhum pejo de orgulho, mas nós somos, né? E aí nós vamos entender também qual o objetivo de tudo isso, porque muitas pessoas às vezes questionam por que existem, por que existem, elas não queriam existir, que a vida é muito sofrimento e que não é interessante, que não tem interesse. Então, aí é uma outra abordagem que provavelmente veremos mais lá na frente. Mas nós temos que entender que o universo é nosso domínio. Isso está na Gênese de Allan Kardec. Então, veja só, é muito importante entendermos isso, porque isso vai alavancar o nosso conceito de evolução. Nós poderemos percorrer todo o universo um dia, né? Quando a morte não nos trouxer mais medo e insegurança, porque nós ainda nos fragilizamos muito diante dessa questão. Mas vamos lá, a morte já não nos assusta mais como outrora, isso eu tenho certeza, mas ainda nos traz certa insegurança. Mas enfim, para um mundo regenerado, o lema certeiro é, primeiramente, Deus, o futuro, progresso individual indefinido, nós não sabemos qual é a solução da nossa evolução, quando parar, nós não sabemos, não podemos ainda sequer ter uma visão assim, bem tímida, né? Então, e também a perpetuidade da relação entre os seres. Então, vamos nos acostumando, sim, que a fraternidade, ela é de ordem universal. Nós vamos ter que nos relacionar em todos os âmbitos do universo. E aí o Espiritismo nos traz todos esses conceitos que são fundamentais para o progresso moral. Vamos falar primeiramente do progresso moral, né? O progresso moral vai acontecer, de fato, quando nós, como humanidade, tivermos a certeza do nosso Criador. E que, né, ele é soberanamente justo e bom, e nada de injusto ele iria preparar para nós. Então, esse reconhecimento, né, vai nos trazer também aquela, digamos, certeza que o mal que existe no mundo emana da nossa própria ignorância, por nós desconhecermos. Mas é por isso que nós estamos nesse processo, nessa escalada evolutiva e também nesse processo reencarnatório, onde nós começamos então a angariar todos esses valores
que vão fazer com que nós tenhamos uma evolução ou uma subida na evolução moral. Então, quando todos esses fatores forem incorporados à consciência humana, nós nos reconheceremos como irmãos e nos daremos as mãos, sem nenhum problema, sem nenhuma crise. Então, é essa fé que nos traz o Espiritismo. E será de agora em diante o agente sobre qual se moverá o ser humano em qualquer que seja o postulado de suas convicções religiosas. Então, isso foi dito por Allan Kardec. Então, infelizmente, ainda nós percebemos que um grande contingente da humanidade não está ainda dentro dessa conceituação de fé, né? Porque é a partir da fé lúcida, da fé raciocinada, que vai acontecer o verdadeiro progresso nas duas asas. Pois apenas a fé raciocinada vai poder sancionar os direitos legítimos e os deveres, aquilo que eu já falei anteriormente. Então, nós vamos saber exatamente aonde nós deveremos atuar com os nossos deveres e quais são os nossos direitos. Quando esse entendimento estiver incorporado em nós, nós estaremos, assim, praticando a fraternidade. Bom, essa fé, ela vai abrir para nós, né, outro caminho, uma outra visão do mundo, né? Essa unidade de fé será, então, o elo, o liame mais poderoso, né? O mais sólido mais sólido fundamento da fraternidade universal. Então, nós temos que já nos adaptarmos e entendermos que a fraternidade não vai ser exercida somente para os viventes no planeta Terra, mas com todos os seres do universo. Então, nós estamos dentro desse aprendizado. Certamente outros mundos também deverão estar aprendendo sobre isso. Mas agora, o capítulo que nos cabe realmente é esse aprendizado. Então, quando essa fé ela não é homogênea, ela é rompida, sim, por dissensões. Então, nós percebemos as brigas, as separações, são movimentos que vão se alternando, vão se quebrando. E Jesus falou uma coisa bem interessante, que toda a casa dividida, todo reino dividido, ele é um reino abatido. Então, todas as vezes que se separam por crenças ou por diferenças de pensamento, nós enfraquecemos o ideal maior, que é a conscientização do ser humano. E aí a gente vai percebendo que vai surgindo também, quando a fé não é o elo que nos une, então nós vamos vendo que o antagonismo ele vai crescendo em todos os setores. E principalmente ele se estabelece ele divide os povos, divide a família, né? Porque faz ver no próximo um inimigo que se torna necessário, né? O afastamento, o extermínio, ou então o combate. E quando na verdade nós precisamos nos amar simplesmente. Mas com essa fé, então, raciocinada, não haverá mais debates religiosos, acredito que nem políticos, que venham a trazer divisão, né, entre povos, entre as famílias, porque são criadouros de inimigos. E é por isso que nós nos arrastamos ainda nesse círculo vicioso dessas reencarnações que ainda nos trazem muitos dissabores. Ainda nós encontramos pessoas que nós ainda não conseguimos acessar o íntimo e não vem o afeto, pelo contrário, o desafeto ele vai crescendo. Então,
a lei do amor é fundamental, porque a lei do amor é a lei universal, é a lei do Criador. Então nós temos que estar dentro dessa lei. E esse pensamento, né, que quando nós vamos elaborando pela fé, nós vamos nos elevando acima dos valores da Terra, desses estabelecidos, nos esclarecendo o que representamos então no universo. Nós vamos entendendo, eu não vou falar o nosso papel, porque não é papel, papel é encenação. Papel, na verdade, ele está dentro de um processo ainda que nós estamos tentando sair, que é a personalidade, que é usarmos máscaras de acordo com as nossas conveniências ou com o momento em que estamos. Então, nós estamos nos despindo disso e entrando daí sim no nosso verdadeiro, na nossa verdadeira aparência, que é o nosso caráter. É esse caráter que nós temos que demonstrar para todos e em todos os lugares. Nós temos que ser em casa, na rua, em qualquer lugar, nos nossos encontros, onde nós fazemos as nossas orações, nós temos que ser autênticos, nós não podemos usar máscara. Por isso que é importante o autoconhecimento. E o progresso moral, ele vai fazer reinar a harmonia e a fraternidade entre todos os viventes do nosso planeta. Então vejam só, nós vamos fazer uma análise agora, vamos analisar friamente. Então a gente vai perceber que existe muita diferença ainda. Embora hoje nós tenhamos uma lição, esse momento que nós estamos atravessando, onde nós nos colocamos abertos a fazer oração pelos nossos semelhantes, por aqueles que estão passando por um momento muito pior que o nosso, fazermos arrecadações de alimento para aqueles que estão perdendo os empregos ou estão, de alguma forma, incapacitados de sustentar a sua família. Então existe essa cotização, existe esse esforço mútuo para levar o bem-estar para os nossos semelhantes que nós não conhecemos. Então veja só, a lei da fraternidade, ela está operando, porque a lei do progresso, ela é inexorável. Então, quando nós entramos, alcançamos esse patamar moral, nós vamos automaticamente elevar também o nosso, a nossa capacidade intelectual, que são, daí nós vamos flutuar, digamos, ou voar equilibradamente, né? Então, esse progresso moral secundado pelo progresso intelectual vai confundir aqueles que estabeleceram crenças e através dessas crenças estabelecidas, fizeram com que uma grande parte da humanidade, ou se não todas, ficassem sujeitas a receber apenas aquilo que era imposto, sem nem ao menos questionar. Então isso nós passamos e evidentemente que nós teremos atenuantes, sim, do nosso atraso, né, dentro desse período em que vivemos atualmente. O conhecimento sobre as verdades eternais será o ponto convergente mais poderoso, né, para a fraternidade universal. Então, esse ponto, esse eixo, né, de conhecimento sobre as verdades eternais é que será, então, a pedra fundamental para a fraternidade. Nós estamos chegando lá. Eu tenho toda a esperança e principalmente porque nós estamos hoje num aprendizado que nos exige muito mais do que antes. Porque se nós formos analisar, os nossos valores, eles foram sofremos, né, uma inversão dos valores morais. Então, existe assim uma necessidade de nós reatarmos com os valores eternais, que é isso que nos interessa. Não são os valores passageiros, né, os valores que estão sujeitos a alterações a cada momento. Então,
o progresso intelectual se expande sempre e cada vez mais em todas as áreas do conhecimento humano. Isso nós vemos, a nossa tecnologia hoje é maravilhosa, né? Nós temos uma tecnologia perfeita. Só que o progresso intelectual, todo esse nosso conhecimento tecnológico, não nos eleva, não traz. Se ele não estiver unido ou caminhando par a par com o progresso moral, o progresso intelectual, ele pode ser uma peça nociva para nós. Bom, enquanto persistir o orgulho, o egoísmo no caráter humano, a inteligência e as descobertas apenas servirão para adular os egos, para satisfazer paixões e interesses, acarretando então um prejuízo não só para si, para nós mesmos, como também para o nosso semelhante. E aí eu falo que somente o progresso moral pode trazer realmente a felicidade plena para os seres humanos, pois que é o único que traz a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, através do nosso... Porque quando eu falo em evolução moral, eu estou falando, na verdade, de expansão das nossas virtudes, daquilo que nós temos que extirpar de nós, que são os nossos defeitos morais, e transformar em virtudes. Essas virtudes, então, é que vão realmente fazer a transformação, sendo aí, né, um instrumento perfeito para a implantação da fraternidade na Terra, que será a nova humanidade regenerada. E então, quando nós começamos a desenvolver, né, a lei, o progresso moral, nós vamos também chegando ao patamar da lei de igualdade, que também é uma lei natural, uma lei divina. Então, essa lei de igualdade é quando acontece a assimilação de todos esses valores que nós estamos entendendo, principalmente nesse capítulo, Os Tempos São Chegados, da Gênese de Allan Kardec. O auxílio no futuro, quando nós estivermos imbuídos, mesmo quando nós estivermos regenerados, a população, o auxílio então será mútuo, ninguém vai querer tirar proveito do semelhante em nenhuma circunstância. Porque a felicidade do semelhante é a felicidade que me compete. Então nós vamos ter também esse discernimento. Eu só serei feliz se o meu próximo, o meu irmão, o meu semelhante estiver feliz. Então, entendamos que o secundado pelo da inteligência irá levar a humanidade para a mesma certeza fundada nas verdades eternais, que não mais estarão sujeitas a controvérsias, sendo então dessa forma aceita por todos. Então essa unidade será o liame, né, o laço sólido da fraternidade universal, que sempre esteve em discussões estéreis, em religiões que dividem famílias, povos, que são convertidos em inimigos e, de acordo com a visão, dentro do desconhecimento, devem ser combatidos e até exterminados, ao invés de serem amados. Então, essa é a nossa reflexão dessa noite, onde nós estaremos assim fazendo um levantamento sobre aquilo que nós já conquistamos, os nossos medos, qual é a nossa visão diante da responsabilidade que nos compete dentro desse mundo, desse planeta preparado para nos receber. Então, ficamos por aqui e a próxima semana estaremos novamente juntos e sempre torcendo para voltarmos rapidamente às nossas atividades. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Aí depois fica a critério de quem mais quiser colocar no grupo alguma coisa. E os 30 minutos que ficarei lá para
as eventuais perguntas, tá bom? Então, nós vamos cerrando os nossos olhos e vamos agradecendo ao nosso Pai Celestial, Criador de tudo que existe, agradecendo o dom da vida, agradecer por aqui estarmos nesse momento tão importante, onde podemos conscientemente trabalhar a nossa evolução moral, trabalhar também as nossas capacidades intelectuais, sentindo assim todo o envolvimento e auxílio de todos aqueles que, em nome do Mestre Jesus, coordenam a humanidade terrestre. Nós vamos vibrando muita luz pelo planeta Terra, por todos os dirigentes de nações do mundo, pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes. Vamos pedindo que uma luz intensa possa percorrer todo o território do Brasil, envolvendo todas as mentes, porque o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando nós tivermos esse entendimento ou discernimento, nós estaremos muito mais completos dentro daquilo que realizamos na nossa evolução. E assim nós vamos rogando que a luz do Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, possa envolver todos os enfermos morais, com padecimentos físicos, em todas as regiões sombrias que ainda se fazem reféns, muitos dos nossos irmãos que desconhecem a luz redentora e salvadora de Jesus. Vamos também envolvendo aqueles que estão em hospitais, em sanatórios, que estão por baixo dos viadutos, aqueles que te desconhecem, Jesus, e que ainda não aceitam o teu amor. Vibramos por todos esses desabrigados da luz e pedimos, Mestre, que a tua paz possa envolver todos aqueles que levam a mensagem de esperança e consolação, todos aqueles, Jesus, que trabalham em benefício do seu semelhante. Fortaleça, Jesus, todo o movimento de conscientização no planeta Terra, envolvendo ainda, nesse momento, em nossas orações e vibrações, todos os profissionais da saúde, todos aqueles que estão à frente de todos os males que assolam a saúde humana. Mas principalmente, Jesus, vibramos pela saúde psíquica da humanidade, que muitas vezes se perde em conflitos, se perde muitas vezes em padecimentos vãos. E ainda, Jesus, que a tua luz possa envolver e fluidificar a nossa água, esses copos que foram colocados para que sejam fluidificados com esses fluidos curadores que nos vão trazer tudo aquilo que necessitamos para o nosso refazimento físico, perispiritual e espiritual. E assim, Mestre, felizes por esta comunhão, nós vamos encerrando esse nosso encontro, mas rogando sempre, Jesus, que permaneça conosco, agora e para todo sempre, que assim seja. Graças ao Pai Celestial. Meus irmãos, muito obrigada. Nós estamos assim, emendando um feriado atrás do outro, mas vamos aproveitar melhor então, nesse tempo que nós temos de nos informar, de desenvolver a nossa capacidade intelectiva e também moral, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz de Jesus, que assim seja.